Bom dia, galera. Então, hoje vou aumentar um pouco o volume da voz, porque eu vi que os vídeos estão muito baixos. E seguindo o conselho da Elisa, minha nova seguidora, eu resolvi botar o vídeo, a câmera deitada e não olhar tanto, ficar um pouco mais afastado para não olhar tanto dentro da alma de vocês, segundo que ela está fazendo a crítica construtiva aos vídeos. Então, gente, esse primeiro vídeo de hoje, tá? Hoje eu vou gravar alguns, é sobre uma coisa que eu estudo já há muitos anos e as pessoas, elas muitas vezes não entendem, que é chamado de subjetividade. Até em muitos conselhos de classe, quando eu participo, eu entendo que as pessoas entendem que subjetividade é uma coisa íntima, no sentido de cada um tem a sua e que cada um cada um é do jeito que é, e a subjetividade, ela é o contrário da objetividade, quando na verdade isso não tem nada a ver. Pela perspectiva que eu estudo, que eu adoto, que é a perspectiva de uma escola francesa, junto com alguns historiadores brasileiros e filósofos brasileiros, sociólogos brasileiros, subjetividade é a maneira pela qual a pessoa é formada. Então a subjetividade, ela vem de todas as linhas que atravessam as pessoas. Então ela não tem uma... ela não vem de uma coisa simplesmente pessoal, mas de todos os discursos e as formações, sejam elas familiares, religiosas, dentro da escola, que afetam essas pessoas. Então, quando a gente pensa em subjetividade, a gente pensa em como a pessoa se relaciona com o mundo através de todas as linhas que formam essas pessoas. E muitos filósofos trabalham, principalmente os pós-modernos, eles trabalham sobre essa perspectiva, que na verdade a batalha do mundo moderno é a batalha pela subjetividade, ou seja, é a batalha por controlar as formas que as pessoas vivem. Isso é subjetividade. Isso está diretamente ligado à forma com que as pessoas vão interagir, baseado em todos os discursos que atravessam elas. Então, nada do que se faz é neutro. Nada do que se faz é apolítico ou está fora de um determinado viés, tá? A gente não precisa ir para a França para falar isso. Paulo Freire dizia isso. Paulo Freire dizia que a coisa mais simples para entender a subjetividade é a frase de Paulo Freire, que é mais repetida no mundo talvez, que quando a educação não é libertadora, né, a função o desejo do oprimido é ser o opressor. Então é você tomar o lugar de poder do outro para fazer com o outro aquilo que fizeram com você. Né? E isso, a gente vê muito isso na escola. Dentro dos movimentos escolares a gente vê isso. Você vê professores repetindo, mas quando eu fiz faculdade, eu já falei isso. E hoje em dia eu vejo o tamanho da besteira que eu estava falando. Né? Porque quando eu fiz faculdade, eu tive que ralar muito. Quando eu fiz faculdade, meus professores faziam isso comigo. Isso é desculpa para para repetir para criar uma roda e repetir isso? É lógico que eu estou falando que estudar e aprender, seja lá o que for, exige muito esforço. Eu até postei o vídeo no Instagram, né, sobre isso, porque as pessoas reclamam que a esquerda fala difícil. Mas por que a esquerda fala difícil? A esquerda fala difícil porque, via de regra,
para você construir argumentos, você precisa de muitas horas de estudo. Só que, ao mesmo tempo, essa fala difícil é um dos motivos, esse academicismo excessivo é um dos motivos pelos quais a massa, o povo, ele se afasta da direita, da esquerda, perdão. Eles vão se afastar da esquerda. Por quê? Porque a esquerda, ela pensa em resolver o problema de forma sistêmica. Ela vê que a coisa não é um ponto específico, mas são vários pontos em que se necessita você pensar sobre para resolver um determinado problema. Já a direita, ela apresenta soluções fáceis / milagrosas, do tipo, bandido bom é bandido morto. Então, se você mata, você resolve o problema. Se você põe na cadeia e esquece que aquela pessoa está na cadeia, como se aquela pessoa não tivesse vida, não tivesse família, como se essa pessoa fosse uma pessoa ruim por natureza, essa dicotomia entre o que é bom e o que é ruim, né? A gente vive num processo de dicotomia. A gente vive num processo do aluno bom, o aluno ruim, o bandido, a pessoa de bem. Eu sempre falo com meus alunos, se eu encontrar uma pessoa de bem na rua, que se intitula pessoa de bem, eu gosto de atravessar a rua. Eu prefiro não ficar, porque geralmente essa pessoa fala que bandido bom é bandido morto. Ou seja, ela coloca, né, essa subjetividade que se quer formar, ou seja, o pensamento das pessoas. O que é a subjetividade? Luta-se pela subjetividade para se criar um pensamento hegemônico. Um pensamento, estou eu falando difícil, né, tentando ser mais popular, mas um pensamento em que seja seguido pela maioria das pessoas. Então é simples, eu vou acabar com o problema simplesmente fingindo que ele não existe, ou simplesmente fazendo com que esses indivíduos que causam o problema sumam da sociedade, invisibilizando esse tipo de problema, sabe? Esse, talvez, seja uma coisa que a gente deva pensar. Que discursos que estão nos atravessando e que nos fazem falar e pensar o que a gente pensa. Isso é subjetividade. A subjetividade, tudo que você fala e tudo que você pensa vem daquilo que te afeta de uma forma ou de outra. Como eu já disse antes, família, religião, vivências, tudo isso vai formar a sua subjetividade. Então, tudo que você fala, você não simplesmente fala. Aquilo vem de algum lugar. E cabe a nós pensar de onde vem e se faz sentido isso. É o que eu sempre... Eu vou usar um exemplo que eu dou muito na sala de aula. Eu gosto, né, isso baseado em Michel Foucault. Ele diz que existem, basicamente, em termos axiológicos, né, em termos de raiz de formação, ele separa as sociedades, né, em dois tipos axiológicos, não que seja uma dualidade, mas ele vê dois principais aspectos, que são a sociedade formada pela moral, e são códigos. O que seria moral? Por esse aspecto filosófico. É lógico que a gente pode discutir isso em outros aspectos. Mas a moral seriam regras de convívio social ditadas pela sociedade. E qual o grande problema dessa moral? De trabalhar dessa moral? Essa moral, ela é punitiva. E sendo punitiva,
muitas vezes esses códigos eles não conversam entre si. Do tipo, bandido bom é bandido morto. Muitas vezes, esse bandido bom, ele tem CPF, ele tem cor da pele e ele tem endereço. Inclusive sexualidade. Isso que a gente tem que pensar. Aí outros bandidos, dependendo do poder econômico, eles são amenizados, ou eles podem torcer essas regras morais, porque são jovens. É só você ver, quando você tem uma notícia no jornal, aquele cara que tinha a cobra e soltou a cobra em Brasília um tempo atrás. Era rico, morava num condomínio de classe média alta. Então qual foi a notícia? Estudante, né, fez isso, aquilo, outro. Se fosse uma pessoa que morasse numa cidade satélite de Brasília, né, seria bandido ou traficante de animais. Seria. Então é esse tipo de coisa, são esses tipos de discursos que a gente tem que ficar atento e que a gente precisa, via de regra, estar atento para isso. Eu acho que dentro dessas características, é isso que a gente precisa ficar extremamente atento. E é chato, é difícil, porque você precisa pensar sobre tudo. Você precisa pensar antes de falar. Eu aprendi isso jogando RPG. Tem um sistema de RPG da White Wolf antigo, chamado Werewolf the Apocalypse, que ele tem vários credos, e eu gosto muito de usar o credo da sabedoria, que ele diz que eu preciso pensar antes de agir e eu preciso ouvir antes de pensar. Isso é difícil. Por quê? Porque do jeito que a sociedade está montada hoje, a gente precisa ter uma opinião sobre tudo, sem ter o tempo de pensar sobre aquilo. A internet, essa velocidade da internet faz com que a gente queira ser, muitas vezes, juiz, né? Juiz, júri e executor, né? Em vez da gente raciocinar e pensar sobre aquilo. E é impossível você ter uma opinião sobre tudo. É impossível você estar atento sobre tudo. Então a gente precisa pegar no nosso microcosmos, tá? E aí, voltando à questão dos sistemas de sociedade. E tem a sociedade que ela é voltada pela ética. O que é a ética? Nesse aspecto, de novo, nesse aspecto filosófico. A ética é quando você olha para si e julga e percebe que a única coisa que você pode controlar é você. Então a ética ela não tem um aspecto punitivo, mas ela tem um aspecto sistêmico e de autoformação constante. O que significa isso? Ninguém está livre de cometer erros. Então, meus alunos sabem disso. Ninguém está livre de cometer erros. Mas esses erros, eles precisam ser repensados. E a partir daí, eu tenho que me perguntar, o que eu vou fazer com isso? E como eu vou agir com respeito a isso? Então, esse sistema ético, ele tem uma regra de coerência interna. A diferença é essa, a diferença porque não é um sistema individualizante, é um sistema individual para que se possa agir em sociedade, porque eu não estou sozinho. Então eu percebo que eu não posso julgar o outro, eu posso entender os motivos do outro, e dentro dos motivos do outro, lógico, se ele fere
qualquer tipo de convenção, aí a sociedade voltada pela ética, existem convenções, a coisa não é laissez-faire, laissez-faire. Mas dentro desse aspecto, a gente precisa pensar sobre como a gente vai lidar com esse problema. Não é ignorando o outro, não é ignorando não é colocando o outro para fora da sociedade. É justamente o contrário, como a gente vai incluir esse outro na sociedade. Por quê? Porque dentro de uma visão ética, você não encontra lugar para coisas do tipo racismo, misoginia, homofobia. Isso não tem sentido, né? Mas eu vou falar disso em outros vídeos que eu preciso gravar hoje, que muitas coisas que estão acontecendo, que me chegaram aos ouvidos, me incomodaram bastante. Eu preciso colocar isso para fora, de certa forma, tá? E bem ou mal, por mais que vocês gostem ou não, é para isso que serve esse espaço que eu criei, tá? Espero ter me deixado, me feito claro, né? Porque entender que subjetividade não tem nada a ver com você, tem a ver com as forças que fazem você fazer o que você faz. Ninguém pensa do nada, todo mundo parte de alguma base. E aí, como diria Paulo Freire, trazendo Paulo Freire de volta, e a sua base, ela é inclusiva ou é exclusiva? Falou? Abraço.